Vamos orar. Pai de amor, bendito seja o Senhor. Te louvamos por esse encontro, ó Deus, que o Senhor nos tem proporcionado. Tão precioso tem sido para nós cada encontro deste. Nós queremos pedir ao Senhor mais uma vez, no nome de Jesus, que o Senhor venha, ó Deus, nos ministrar, venha estar conosco, venha falar conosco, ó Deus, falar aos nossos ouvidos, falar ao nosso espírito, nos ministrar por meio da Tua palavra, nos ensinar, instruir, ó Deus, nos guiar a toda a verdade. Pai de amor, nós te agradecemos por essa oportunidade. Desde já te louvamos por tudo que o Senhor fará em nós nessa noite, toda a transformação que a palavra do Senhor trará a cada um de nós. Desde já te louvamos em nome de Jesus. Amém. Amém? Então vamos lá, 1 Coríntios capítulo 10. 1 Coríntios 10. Ora, irmãos, não quero que ignoreis que nossos pais estiveram todos sob a nuvem, e todos passaram pelo mar, tendo sido batizados, assim na nuvem como no mar, com respeito a Moisés. Todos eles comeram de um só manjar espiritual e beberam da mesma fonte espiritual, porque bebiam de uma pedra espiritual que os seguia. E a pedra era Cristo. Entretanto, Deus não se agradou da maioria deles, razão porque ficaram prostrados no deserto. Ora, estas coisas se tornaram exemplos para nós, a fim de que não cobicemos as coisas más como eles cobiçaram. Não vos façais idólatras, como alguns deles, porquanto está escrito: o povo assentou-se para comer e beber e levantou-se para divertir-se. E não pratiquemos imoralidade, como alguns deles o fizeram e caíram num só dia 23.000. Não ponhamos o Senhor à prova, como alguns deles já fizeram e pereceram pelas mordeduras das serpentes. Nem murmureis, como alguns deles murmuraram e foram destruídos pelo exterminador. Estas coisas lhes sobrevieram como exemplos e foram escritas para advertência nossa, de nós outros, sobre quem os fins dos séculos têm chegado. Aquele, pois, que pensa estar em pé, veja que não caia. Não vos sobreveio tentação que não fosse humana, mas Deus é fiel e não permitirá que sejais tentados além das vossas forças. Pelo contrário, juntamente com a tentação, vos proverá livramento, de sorte que a possais suportar. Vamos tomar essa primeira parte do texto aqui. Paulo está aqui agora, num outro momento, né, trazendo exemplos vividos pelo povo hebreu durante a travessia do deserto, para aplicá-los, né, essas vivências que o povo hebreu teve, à vida do povo cristão, daqueles que se converteram, gentios ou judeus, né? Então ele vai dizer aqui sobre esse batismo na nuvem como no mar, né? No mar, aqui o mar vermelho, que é quando eles deixam o Egito, tá? Então deixou o Egito, há um batismo no mar vermelho, naquela travessia, né, que eles vão fazer ali, enfim, aquela travessia que eles farão do mar vermelho em direção à terra prometida. Desculpa, irmãos, eu inalei hoje bastante pó de massa corrida, então eu estou tendo assim uma tosse, mas ela é alérgica, tá? Mas fica tranquilo, tá tudo bem. Enfim, então eles tiveram esse batismo, né? Esse batismo no mar, atravessando ali, e o batismo na nuvem. Esse eu acho tão interessante, porque o batismo na nuvem, eu entendo, ele está falando do batismo que eles passaram no Sinai, quando aquela nuvem espessa veio sobre o Sinai, aquela nuvem espessa mesmo, veio sobre o Sinai e encobriu o Sinai.
né? Mas também fala daquela nuvem que os acompanhou durante toda a travessia do deserto, né? Durante o dia, eles tinham uma nuvem de proteção sobre eles, de forma tal que o sol não os castigava, né? Então, era nuvem de dia e coluna de fogo durante a noite, né? Então, eles passaram por esse batismo aqui no mar e na nuvem. E ele vai dizer, todos eles comeram de um mesmo manjar espiritual, né? Ou seja, o alimento que eles comeram, que eles receberam, foi o maná, né? Então, todos comeram, beberam da mesma fonte espiritual, porque bebiam de uma pedra espiritual que os seguia, a qual era Cristo. Gente, isso aqui é tremendo. Paulo citando a presença de Jesus junto com o povo hebreu na travessia do deserto. Fala, Rogério, Deus te abençoe, seja bem-vindo, meu irmão. Deus te abençoe essa noite. 1 Coríntios capítulo 10, chegamos agora ao versículo 4, tá? Então, Paulo citando Jesus entre os hebreus na travessia do deserto, né? É muito simbólico isso aqui. Essa fala dele é muito tremenda, porque ele não só está testificando da eternidade de Cristo, né? Mas ele também está testificando de todos os símbolos que nós vamos ver durante essa travessia no deserto. Nós vamos ver o tabernáculo, que é um símbolo de Cristo, ele aponta para Cristo em várias etapas ali, em vários momentos do tabernáculo, você vai ver Cristo, né? Amém, Rogério, eu recebo, em nome de Jesus. Você vai ver Cristo nas estacas de bronze que eram fincadas na areia e serviam para fixar a cerca que estava ao redor da tenda. Aquela corda que era feita de pelo de cabra também é um símbolo de Cristo, né? Você vai ver 60 postes ao redor da tenda. Isso aqui, gente, é um estudo maravilhoso. Se Deus nos permitir, quem sabe nós possamos estudar sobre o tabernáculo, né? Vai ser uma bênção, porque no tabernáculo nós encontramos conteúdo para estudarmos a Bíblia toda. No tabernáculo nós encontramos, por exemplo, conteúdo para estudarmos sobre a família, sobre o casal, sobre o relacionamento conjugal, né? Nós encontramos no tabernáculo conteúdo para estudarmos sobre adoração, para estudarmos sobre oração. Tudo isso está no tabernáculo, sabe? O tabernáculo, ele mesmo é o Evangelho. O tabernáculo é Cristo. O tabernáculo aponta para a cruz. Tudo isso está no tabernáculo, irmãos. É maravilhoso, maravilhoso. E é um estudo assim, é um tema que eu amo abordar, gosto muito. Se nós pudermos e tivermos oportunidade, nós vamos passar aqui pelo tabernáculo e vamos estudar. E eu creio que você vai passar a amar o tabernáculo também. Bom, beberam da mesma fonte espiritual, porque bebiam de uma pedra espiritual que os seguia, a qual era Cristo. Entretanto, Deus não se agradou da maioria deles, razão porque ficaram prostrados no deserto. Estas coisas se tornaram exemplos para nós, a fim de que não cobicemos as coisas más como eles cobiçaram. Irmãos, isso aqui chama muita atenção para nós. Quando ele fala aquele que está em pé, no versículo 12, né? Aquele, pois, que pensa estar em pé, veja que não caia. Isso aqui é algo que deve nos trazer temor ao coração. Temor não no sentido de medo, mas no sentido de zelo, sabe? Temer a Deus com zelo no coração. Por quê? Nós não deveríamos abraçar qualquer ensino que nos dê garantia de salvação sem compromisso da nossa parte. A salvação é de graça para nós. Ela custou um preço para Cristo, mas para nós ela é de graça. Agora, nós não devemos jamais pregar que alguém que recebeu Jesus, recebeu as promessas da palavra de Deus,
nunca mais é candidato ao inferno, nunca mais é candidato ao lago de fogo, nunca mais é candidato a se perder. Nós não devemos disseminar esse ensino, tá? Uma pessoa, segundo vários escritos do próprio apóstolo Paulo, uma pessoa que uma vez conheceu o Senhor, experimentou os dons do Espírito, não é? Teve o vislumbre daquilo que será a eternidade, essa pessoa caiu, ela não poderá mais ser renovada para arrependimento. E o que isso quer dizer? A palavra arrependimento ali, né, ela está ligada à mudança de vida, né? Ela está ligada à mudança de mente, ela está ligada a retornar. Alguém que estava indo numa direção e retornou daquela direção para a direção oposta, né? Então, techuvá, a palavra hebraica é techuvá. Então, ela estava indo e voltou. Então, se essa pessoa que recebeu a Cristo e começou a andar, né, na comunhão dos irmãos e tal, e ela decide voltar, como disse Jesus, né, volta a porca lavada ao lamaçal, né? Essa pessoa, se ela não se arrepender desse retorno, desse comportamento, ela não vai entrar no céu, irmão. Ela não vai entrar no céu. Alguém que cobiça as coisas más está sendo rejeitado por Deus. Olha o que ele está dizendo aqui. Deus não se agradou da maioria deles, razão porque ficaram prostrados no deserto. Versículo 5. Aí o versículo 6 vai dizer assim, ora, estas coisas se tornaram exemplos para nós, a fim de que não cobicemos as coisas más, como eles cobiçaram. Ou seja, se isso é exemplo para mim, e se eu não devo cobiçar as coisas más como eles cobiçaram, é porque as consequências que vieram sobre eles virão sobre mim também. Porém, eu tenho que entender uma coisa. Aquilo que aconteceu no Antigo Testamento ao povo hebreu é a sombra daquilo que acontecerá na nova aliança com todos aqueles que conheceram o Salvador. Amém? Se você está entendendo, põe um joinha aí. Amém? Essa é uma situação, irmãos, que as pessoas às vezes passam por cima. As pessoas acham que elas pegam versículos fora de contexto, né? E acham que acabou. Não, já todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Não, se com a sua boca você confessar Jesus como Senhor, no seu coração você crer, então você será salvo. Mas o que implica crer? Crer implica obedecer. Então, Jesus falou assim, aquele que me ama guardará os meus mandamentos. Crer em Jesus significa obedecer aquilo que ele ensina. Então não dá para eu pensar que, oi Jesus, tudo bem, recebi o Senhor, tá? A gente se vê lá na eternidade. Estou indo de volta lá para o lamaçal, para a vida que eu levava antes. Irmãos, isso não é possível. Não é possível. Tá? Então não tem como alguém sustentar uma situação dessa. Tá? Não, aquele que ama o Senhor guardará os mandamentos que ele ensinou. Então aí ele vai dizer no 7, não vos façais, pois, idólatras, como alguns deles. Porquanto está escrito, o povo assentou-se para comer e beber, levantou-se para divertir-se. E não pratiquemos imoralidade. Então olha o que está chamando a atenção. Idolatria, imoralidade, pôr o Senhor à prova, murmuração, né? Ou seja, todas essas coisas ele está chamando a atenção porque foram práticas do povo enquanto atravessavam o deserto. E aí no verso 11 ele vai falar assim, essas coisas lhes sobrevieram como exemplos e foram escritas para advertência nossa, de nós outros, sobre quem os fins dos séculos têm chegado. Você está entendendo o que Paulo está dizendo? Então tudo aquilo que aconteceu
com eles é para abrir os nossos olhos, é para dizer assim, olha, preste atenção no que você está vendo acontecer ao povo hebreu. Esse aqui é o povo da aliança do Senhor. Essa é a nação escolhida. Deus não poupou entre os hebreus os seus escolhidos, aqueles que lhe desagradaram. Então não pense você que você agora está na nova aliança, que você recebeu Jesus, que por conta de ter recebido Jesus, por estar na nova aliança, está tudo bem para você e você não vai enfrentar mais nenhum tipo de juízo. Isso é engano. Isso é engano. Se você voltar a práticas condenáveis diante do Senhor, sim, você vai entrar em juízo e vai sofrer condenação. Então, aquele pois que pensa estar em pé, veja que não caia. Né? Então, ele vai encerrar essa etapa aqui da carta dizendo assim, olha, a tentação virá. Todos seremos tentados. Agora, Deus é fiel. Ele jamais permitirá que você seja tentado acima das suas forças. Mas quando vier a tentação, ele sempre terá um escape para você, um livramento. Então você vai suportar essa tentação. Ok? Amém, irmãos? Versículo 14. Portanto, meus amados, fugi da idolatria. Ele de novo pontua a idolatria. Fugi da idolatria. Falo como a criteriosos. Julgai vós mesmos o que digo. Porventura, o cálice da bênção que abençoamos não é a comunhão do sangue de Cristo? O pão que partimos não é a comunhão do corpo de Cristo? Porque nós, embora muitos, somos unicamente um pão, um só corpo, porque todos participamos do único pão. Considerai o Israel segundo a carne. Não é certo que aqueles que se alimentam dos sacrifícios são participantes do altar? Que digo, pois, que o sacrificado ao ídolo é alguma coisa? Ou que o próprio ídolo tem algum valor? Antes digo que as coisas que eles sacrificam é a demônios que as sacrificam e não a Deus. E eu não quero que vos torneis associados a demônios. Não podeis beber o cálice do Senhor e o cálice dos demônios. Não podeis ser participantes da mesa do Senhor e da mesa dos demônios. Ou provocaremos zelos no Senhor? Somos acaso mais fortes do que Ele? Então observa aqui. Eu não sei o que você percebeu desse capítulo aqui, mas esse capítulo aqui é bem interessante, especialmente esse trecho aqui que vai do versículo 14 ao 22. Esses 8 versículos aqui são muito interessantes. Por quê? Paulo está definindo que é obrigação minha fugir da idolatria. Olá, Idel Veríssimo, Deus te abençoe, minha irmã. Seja bem-vinda, prazer ter você entre nós. Estamos meditando na primeira epístola de Paulo aos Coríntios, capítulo 10, e agora no trecho entre os versos 14 e 22, tá bom? Você é bem-vinda para ficar conosco. Enfim, o que vai acontecer aqui agora? Paulo está nos estimulando a fugir da idolatria, né? Então, vamos sair fora desse ambiente de idolatria aí. Aí, ele vai citar a ceia do Senhor como algo que nós celebramos, né, corriqueiramente, com o entendimento que o pão é o corpo de Cristo e que o cálice é o sangue de Cristo. Então, esse pão que partimos e esse cálice que bebemos, né, são corpo e sangue de Cristo. E nós, embora sejamos muitos, somos um só pão, um só corpo, né? Porque todos participamos do único pão. Então somos um com o Senhor Jesus. Ele está dizendo isso. Então, aí ele vai dizer o seguinte: considere Israel segundo a carne. Não é certo que eles se alimentam dos sacrifícios? Aqueles que se alimentam dos sacrifícios são participantes do altar? Então entenda aqui, quando um hebreu ia no tabernáculo fazer uma oferta de sacrifício ao Senhor, seja oferta de gratidão, sacrifício pacífico, seja oferta pelo pecado, um animal era sacrificado, um animal inocente era sacrificado, tá? Então, quando eles sacrificavam o animal, eles comiam a carne do animal.
exceto quando era holocausto, porque holocausto é queimar até virar cinza. Então aquele animal, nenhuma parte dele era aproveitável, porque era holocausto. O holocausto é queimado até virar cinza. Mas quando é um sacrifício e não é holocausto, aquele que sacrifica e o ofertante, tanto o que sacrifica, que é o sacerdote, quanto o ofertante que vem trazer o animal para ser sacrificado, participam da carne do animal. Ou seja, aquilo ali era um churrasco feito entre os irmãos, né? Depois de termos transferido para aquele animal inocente o meu pecado, a minha culpa. Então, está feito isso como uma forma de gratidão e de celebrar a alegria do perdão. Eu vou comer da carne desse animal agora e o sacerdote vai comer comigo. Por isso que algumas ofertas elas tinham aquilo que é chamado libação, tá? O que era libação? Uma porção de vinho que era derramada sobre a carne, tá? Mas eles também comiam a carne e bebiam do vinho. Compreenda isso. Então, aquilo está sendo feito ao Senhor. Aquela oferta é feita ao Senhor. O homem, consciente do pecado, trazia o animal para ser sacrificado. Diante do sacerdote, ele colocava a mão sobre a cabeça do animal, confessava o pecado, e quando ele fazia essa confissão, o pecado que estava nele era transferido para aquele animal. Então, o sacerdote degolava o animal. Quando o animal morria, os pecados que aquele homem estava confessando morreram junto com o animal. Não há mais pecado. Ok? Então, agora eu vou celebrar o perdão. O sangue desse animal é aspergido sobre o altar, o animal é preparado nas suas partes, a parte que é queimada ao Senhor, o sacerdote vai queimar ao Senhor, né? Mas existe uma parte do animal que é do sacerdote, pertence a ele e a sua família, e eles vão comer aquela parte do animal, e existe a parte que é do ofertante. Você vai se lembrar, por exemplo, quando os filhos de Eli vinham no momento da oferta e enfiavam o garfo na panela, e a carne que saísse eles levavam. E aí, às vezes, alguns dos ofertantes estavam, não, aguarda queimar a gordura. Por quê? Porque a gordura pertence ao Senhor. Não é permitido comer gordura. Então, eles nem esperavam queimar a gordura. A carne que saía, eles levavam para eles. E Deus repreendeu Eli a respeito disso. Eli não se posicionou. Por causa disso, morreram os seus filhos, Ofni e Finéias. Eli morreu no mesmo dia, né? E não ficou nenhum homem na casa de Eli para assumir o sacerdócio no lugar dele, porque ele negligenciou o Senhor, deixando os filhos dele prevaricarem. Não só dessa forma, mas eles ainda praticavam relações sexuais com as mulheres que vinham para o tabernáculo, para o templo, para oferecer ao Senhor o seu sacrifício, né? Então, uma coisa nojenta, abominável. O que eu quero chamar a sua atenção aqui é tanto aquele que oferece a oferta pelo pecado, quanto aquele que executa ou imola o animal, participam. Paulo está chamando a atenção disso. Participam da carne, eles comem, né? Considerai o Israel segundo a carne. Não é certo que aqueles que se alimentam dos sacrifícios são participantes do altar? Ou seja, os sacerdotes e aqueles que ofertam. Que digo, pois, que o sacrificado ao ídolo é alguma coisa? Ou que o próprio ídolo tem algum valor? Não é isso que eu estou dizendo. Antes digo que as coisas que eles sacrificam é a demônios que as sacrificam e não a Deus. E eu não quero que vos torneis associados aos demônios. Não podeis beber o cálice do Senhor e o cálice dos demônios. Não podeis ser participantes da mesa do Senhor e da mesa dos demônios. Ou provocaremos zelos no Senhor. Somos acaso mais fortes que ele? Então, veja aqui, por que eu estou chamando esse texto de um texto interessante? Porque nós meditamos em lives anteriores, em uma live anterior, quando Paulo falava assim, nem o ídolo é qualquer coisa,
nem aquilo que é sacrificado a ele é qualquer coisa. Se você entende que aquilo ali é um ídolo, e que aquele ídolo não é maior que o Senhor, e você tem liberdade e consciência de fé sustentável, né? Uma fé que se sustenta na palavra, de que o ídolo não vale nada, que só existe um Deus. Então, se você tem essa fé firme no Senhor, você pode comer aquilo que foi sacrificado, aqueles ídolos ali, e isso não tem efeito nenhum na sua vida. Tá lembrado? Nós falamos disso essa semana, né? Agora, Paulo está dizendo assim, as coisas que eles sacrificam é a demônios que as sacrificam e não a Deus. E eu não quero que vos torneis associados aos demônios. Não podeis beber o cálice do Senhor e o cálice dos demônios. Não podeis ser participantes da mesa do Senhor e da mesa dos demônios. Ou provocaremos zelos no Senhor? Somos acaso mais fortes que ele? E aí? Tem uma confusão aqui? Paulo falou uma coisa naquele texto, está falando outra nesse texto? O que você acha? Tem confusão? Está misturado? Está bagunçado? Paulo está perdendo aqui o fio da meada? Parece confuso, né? Uma coisa é você chegar num lugar e ter ali uma mesa servida. E você foi convidado para participar daquela mesa, então você vai se assentar e vai comer. Outra coisa é você oferecer um animal, uma oferta qualquer de alimento, tá? A um ídolo. Porque não é a ídolo que está sendo ofertada, é a demônio. São coisas diferentes. Uma coisa é eu ter sido convidado para comer numa casa e aquele pessoal fez uma oferta lá ao ídolo e então eles estão servindo uma coisa que foi oferecida ao ídolo. Então, aquilo que eles estão servindo para mim não tem significado nenhum. Aquilo que eles estão servindo é comida, tá? É alimento. Então, aquilo que entra pela boca não contamina o homem. É isso que Jesus ensinou. E Paulo está enfatizando aqui, aquilo que foi servido lá é comida. Para mim, tanto faz quem preparou e como preparou. Agora, a diferença é, eu estou indo fazer essa oferta. Eu estou fazendo a oferta. Olha, que digo, pois, né? Que o sacrificado ao ídolo é alguma coisa? Ou que o próprio ídolo tem algum valor? Ele já disse que não. Isso já é ponto pacífico, ele já definiu isso. Agora, o que ele está dizendo é, as coisas que eles sacrificam é demônios que sacrificam, e não a Deus. E não quero que vos torneis associados a demônios. Quando é que eu me torno associado a esses demônios? Quando eu vou fazer essa oferta de sacrifício. Quando eu faço a oferta, eu me torno participante da mesa dos demônios. Porque aí eu estou fazendo a oferta. É o caso, por exemplo, de um crente, não é, que se levanta com o propósito, tá, de obter sucesso em alguma coisa. Então ele vai ao ocultismo, né, ele procura alguém do ocultismo. E essa pessoa fala assim, então tá, você quer ser bem sucedido nessa coisa, você vai trazer uma oferta, nós vamos sacrificar essa oferta, você vai ser bem sucedido. E aí pede lá para ele levar aquela oferta, seja o que for, um animal, né, para ser morto e para ser comido depois, ou para ser colocado em algum lugar onde os demônios ordenam, né? Então, aí está o problema. Como é que um crente vai comparecer num lugar de ocultismo com uma oferta dessa para obter sucesso em alguma coisa, qualquer que seja ela? E aí você vai dizer, não, mas lá aí pode-se dizer, né? Não, você não, porque você é um servo de Deus. Poderia alguém levantar e dizer assim, não, mas a oferta lá está sendo a Jesus, só que no sincretismo, Jesus ganha outro nome, o nome dele é fulano de tal. A oferta lá está sendo feita a Deus, mas no sincretismo o nome de Deus é tal. Espera aí, irmão.
Espera aí. Nós não temos necessidade de fazer sacrifício algum mais. Não temos mais que matar animal nenhum. Acabou isso. Para nada. Não tem que se matar animal nenhum para oferta de sacrifício, para holocausto, nada. Jesus foi o último sacrifício por pecado. Por pecado. É ocultismo, Joana. É ocultismo. Está entendendo isso? Jesus foi a última oferta, o último sacrifício por pecado. Não há necessidade mais de se ofertar animal para quem quer que seja, com qualquer propósito que seja. Você quer comer um churrasco na sua casa? Amém. Vá lá no açougue, compre a carne, né? Prepare a carne da melhor maneira possível. Me convide que eu vou junto. Eu amo churrasco, né? Bem preparado, né? Então, tudo bem, sem problema, mas não faça isso com nenhum outro propósito, qualquer que seja. É uma celebração. Eu quero comer com meus irmãos, eu quero me alegrar com os meus irmãos, e a forma como eu achei de nós nos alegrarmos e comermos juntos é fazendo um churrasco. Maravilha! Vamos celebrar o aniversário do fulano, do ciclano, o aniversário de casamento, né? Ou não vamos celebrar nem aniversário, nem nada, só quero encontrar meus irmãos que eu amo tanto, então vou preparar esse churrasco. Ok. Mas, irmão, o que Paulo está dizendo é: se eu vou fazer maravilha, hein, Rogério? Maravilha! O churrasco de cordeiro é muito bom, eu gosto muito. Então, se eu vou comparecer perante um ídolo para fazer um sacrifício, fique claro isso e não se confunda, por favor, tá? Paulo já definiu: o ídolo não é nada, aquilo que foi sacrificado a ele também não é nada. A questão é que eu não posso ir lá fazer esse sacrifício. Porque quando eu vou, então eu estou participando da mesa de demônios. É a demônios que eu estou sacrificando. Tá? Então, essa é a questão. O que estão me oferecendo para comer é comida. Eu dou graças a Deus e como e ponto. Amém? Espero que os irmãos tenham entendido, que eu não tenha causado nenhuma confusão na sua mente, em nome de Jesus. Versículo 23. Versículo 23 vai dizer assim: todas as coisas são lícitas, mas nem todas convêm. Todas as coisas são lícitas, mas nem todas edificam. Ninguém busca o seu próprio interesse, sim o de outrem. Ele está voltando de novo naquilo que ele falou nesse mesmo tema. O que ele disse lá? Se eu, quando comer, a convite dessas pessoas que já fizeram lá a oferta deles, mas eles prepararam uma mesa de banquete lá e falaram: vem, senta com a gente, vamos comer. Eu sento lá e como. Aí tem um irmãozinho ali que sabe que isso foi sacrificado a ídolo e ele não senta, porque a fé dele não se sustenta. Ele entende que se ele comer aquilo ali, ele está pecando. Então o que Paulo falou? Não vou fazer pecar, não vou induzir ao pecado do meu irmão, porque a fé dele é uma fé frágil. Então eu prefiro nunca mais comer carne do que levar o meu irmão a pecar. Ok? Então é isso que ele está dizendo aqui. Ninguém busca o seu próprio interesse, sim o de outrem. Nem todas as coisas edificam. Então, a minha fé é firme no Senhor, posso comer qualquer coisa que tenha sido oferecida a quem quer que seja e não vou ter problema. Eu considero que não vou ter problema. Ok. Mas isso edifica alguém? Se um irmão chegar ali e me vir assentado àquela mesa, ele vai ser edificado se a fé dele for frágil? Não. Então, versículo 25 ele fala: comei de tudo que se vende no mercado, sem nada perguntardes por motivo de consciência, porque do Senhor é a terra e a sua plenitude. Ele está citando aqui os Salmos. Se algum dentre os incrédulos vos convidar e quiserdes ir, comei de tudo que for posto diante de vós, sem nada perguntardes por motivo de consciência. Porém, se alguém vos disser: isso é coisa sacrificada a ídolo, não comais, por causa daquele que vos advertiu e por causa da consciência. Entendeu? A questão é o outro, a questão não sou eu.
Então, se o outro está me avisando, ó, isso aí é coisa sacrificada a ele, qual que é o entendimento que ele tem? Você não deveria comer, porque você é crente, você é um servo de Deus. Ok, irmão, obrigado por ter me avisado, não vou comer. Amém? Isso é amar o outro. Isso é respeitar a fragilidade, a debilidade da fé do outro. Isso é entender que todas as coisas são lícitas, mas nem todas edificam. Amém? Então, consciência, digo, não a tua propriamente, olha aí, mas a do outro. Pois por que há de ser julgada a minha liberdade pela consciência alheia? Não é? Se eu participo com ações de graças, por que hei de ser vituperado por causa daquilo que dou graças? Não vou ser condenado, eu dei graça, apresentei diante do Senhor. Senhor, muito obrigado por esse alimento, eu estou recebendo do Senhor com alegria, com ações de graça. O Rogério preparou esse cordeiro para nós, está super cheiroso aqui, eu entendo que a hora que eu começar a comer, que eu não vou parar mais. Né, Rogério? Então, agora eu vou ser julgado? Não, eu não vou ser julgado. Portanto, quer comais, quer bebais, ou façais outra coisa qualquer, fazei tudo para a glória de Deus. Não vos torneis causa de tropeço, nem para judeus, nem para gentios, nem tampouco para a igreja de Deus. Assim como também eu procuro em tudo ser agradável a todos, não buscando o meu próprio interesse, mas o de muitos, para que sejam salvos. Amém? Amados, Paulo está nos ensinando a amar o outro. Paulo está nos ensinando a sermos altruístas e não egoístas. Paulo está nos ensinando a abrir mão daquilo que é agradável para nós, se de alguma forma isso impedir o meu irmão de caminhar comigo, se de alguma forma isso for gerar contenda, se de alguma forma isso for gerar desentendimento, for levar meu irmão a tropeçar. É esse o ensino que Paulo está trazendo. Amém? Então, olha, tudo que você fizer, ele está dizendo aqui, quer comais, quer bebais, ou façais outra coisa qualquer. Fazei tudo para a glória de Deus. Tudo para a glória de Deus. Amém? Não vos torneis causa de tropeço. Não vos torneis causa de tropeço. Irmãos, é a questão do mau testemunho, né? Jesus falou assim, é impossível que não venha escândalo. Mas ai daquele por meio de quem vem o escândalo. Seria melhor que ele amarrasse uma pedra de moinho ao pescoço e a lançasse no mar. Olha só. O que Jesus está dizendo? Não seja causa de tropeço a ninguém. E Paulo agora, depois de ter encontrado Jesus no terceiro céu, vai repetir a mesma coisa. Não vos torneis causa de tropeço nem para judeus, nem para gentios, nem tampouco para a igreja de Deus. Amém? Então esse é o esforço de Paulo, esse é o ensino que ele quer trazer. O assunto aqui está ligado a alimentos, mas está ligado também ao meu testemunho, ao altruísmo, ao desejo que eu devo conservar no coração, de amar ao outro mais do que a mim mesmo. Irmãos, nós gostamos muito de dizer, né? O seguinte, olha, Jesus nos mandou amar o próximo como a nós mesmos. Então é como a nós mesmos. Então eu tenho que me amar. E se eu me amo, vou amar ao próximo como eu me amo. Mas depois Jesus vai mudar esse discurso. Porque os discípulos vão amadurecendo à medida que caminham com ele. E aí ele vai dizer assim, eu agora vou trazer para vocês um novo mandamento. E o mandamento é que vocês amem o outro assim como eu vos amei. Uau! Como foi que Jesus nos amou? Jesus nos amou ao ponto de ir à cruz no nosso lugar. Jesus nos amou ao ponto de morrer por nós. Então Jesus está nos convidando a morrer pelo próximo. E aí você fala assim, não, mas eu morro pela Adriana, o Amilcar diria, o Jair, eu morro pela Joana, o Rogério, eu morro pela Patrícia, não tenha dúvida. Não, mas esses são os amáveis.
Jesus morreu por mim e eu não era amável. Jesus morreu por mim. Quando eu ainda era um pecador, Ele me amou. Jesus não esperou ser uma pessoa boa para me amar. Jesus não me esperou consertar qualquer coisa na minha vida para me amar. Ele me amou simplesmente porque Ele quis me amar. Ele quis que eu acessasse o trono da graça do Pai. Então Ele se fez o caminho. Ele se fez a porta que me deu esse acesso. Jesus me amou quando eu não prestava. E eu vou dizer para você que eu ainda não presto. Eu ainda não presto. Eu ainda cometo pecados, irmão. Eu ainda cometo falhas. Eu ainda sou humano. E a minha humanidade muitas vezes me impede de viver uma vida melhor para Deus. Ainda assim Ele me amou. Então, quando Ele diz aos discípulos, um novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros, como eu vos amei. Meu Deus, que desafio, irmãos, que desafio. Que desafio. Eu vou te dizer que esse é o grande desafio do Evangelho. Amar o outro como Jesus nos amou. Sabe, o grande desafio do Evangelho não é viver sem pecar. Não é. Porque Deus te concede graça para não pecar. Deus te dá o escape. O próprio Paulo falou aqui. Não veio sobre vós tentação nenhuma, senão humana. Mas fiel é Deus que não vos deixará tentar acima do que podeis. Antes com a tentação vos proverá também livramento para que a possais suportar. Tremendo, tremendo, isso é maravilhoso. Qualquer pecado nasce dentro de mim. Cabe a mim dominá-lo. Agora, irmão, como é amar uma pessoa detestável? Como é amar uma pessoa odiável? Como é? Eu quero aprender isso. Eu quero aprender isso. Porque eu tenho uma tendência a me afastar do marginal. Eu tenho a tendência a me afastar do criminoso. Eu tenho a tendência a me afastar de pessoas que praticam coisas com as quais eu não comungo. Mas esses são os não amáveis. E Jesus falou que é para amar como Ele amou. Eu não tenho que viver as mesmas coisas que aquele marginal vive. Eu não tenho que viver na prática dos pecados que ele vive. Não. Jesus não se contaminou com o pecado de ninguém. Não viveu na prática do pecado de ninguém. O que Jesus fez foi salgar. Ele foi sal. Então ele provocou sede na vida daqueles que se aproximaram dele. Ele foi luz. Então aqueles que andaram em trevas viram uma grande luz. É isso que Jesus quer de mim e de você, irmão. É isso que o Senhor quer de mim e é exatamente isso que Paulo está falando. Não vos torneis causa de tropeço. Não vos torneis causa de tropeço. A ninguém. A ninguém. A ninguém. Então, o que nós precisamos buscar é ser em tudo agradáveis a Deus. Amém? Que o Senhor nos conceda graça em nome de Jesus para vivermos o Evangelho. Pregar não é difícil, não. Pregar não é difícil, não. Mas viver é desafiador. Por isso que o Evangelho nos convida a morrer. Não é? Quer ser meu discípulo? Negue-se a si mesmo. Tome a cada dia a sua cruz. Então siga-me. Amém? Irmã Maria Lúcia, vamos orar por você em nome de Jesus, tá bom? Amém, queridos? O Senhor nos conceda graça em nome de Jesus. Amém.